Bom dia, então hoje é dia 10 de março de 2025 e estamos aqui, reunidos para a entrevista com a professora Marta Tupinambá Ulloa. Marta é musicóloga com diploma em piano pelo Conservatório Brasileiro de Música Centro Universitário, mestrado em Belas Artes pela Universidade da Flórida e doutorado em musicologia pela Universidade Cornell. Atualmente é professora permanente do programa de pós-graduação em música da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e bolsista de produtividade do CNPq. Ela recebeu acompanhamento da equipe do projeto Mais Teoria da História na Wiki, na incorporação da Wikipédia em uma turma de pós-graduação em música da Unirio. O objetivo da marca era utilizar a enciclopédia para a divulgação de produções acadêmicas sobre música, músicos e práticas musicais. Bom dia, Marta, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite, Fátima, é um prazer estar aqui com você. Que bom, Marta. E para começar, queria te perguntar o que te motivou a incorporar a Wikipédia em sua disciplina na pós-graduação? É porque eu não estou mais atuando na graduação. Eu aposentei e aí então eu só trabalho na pós-graduação com pesquisa. E tem um projeto de pesquisa sobre gêneros musicais. E isso daí é uma coisa onde você tem muitos problemas na Wikipédia, inclusive, de desinformação, porque é muita coisa assim, geralmente é o fã, né, que coloca ali. Né? Recentemente, nós tivemos um incidente, né, com a Maria Rita Kell, né, que assim, ela fez que uma psiquiatra, e ela fez uma observação num programa e simplesmente com essa cultura do ódio que tem colocado, as pessoas foram lá na Wikipédia e mudaram a biografia da pessoa. Não é? Então, mas aí uma coisa que é muito interessante, por outro lado, que logo em seguida, no grupo de discussão daquele verbete, as pessoas foram, a pessoa que colocou, como se diz, uma informação ofensiva, inclusive, né, e incorreta. E então, o que aconteceu? A pessoa foi questionada e foi modificada. Quer dizer, é um exercício muito interessante esse da Wikipédia. Mas só terminando de responder para você, porque, por exemplo, choro, samba, certo? Então, são verbetes que são muito buscados, mas, assim, e na Unirio, onde eu trabalho, a gente tem especialistas nessas áreas, não é? E então, o que nós fizemos um trabalho, foi de melhorar esses verbetes e inserir nesses verbetes a produção acadêmica, que é grande, e, de certa maneira, traduzindo para uma linguagem mais objetiva, né, aquelas informações que são fruto de pesquisa, e não de uma coisa assim meio quase porque a música é uma coisa que ela ela afeta muitas pessoas, porque a música é uma coisa que se torna uma propriedade pessoal, não é? E então é muito interessante, porque a música que eu gosto, ela é ótima, e a música que os outros gostam, ela é comercial, ela é brega, certo? Então, quer dizer, então tem essa questão muito ideológica, né, e de identidade que está em relação à música, e que a gente que trabalha com a musicologia,
uma das coisas que a gente tem que fazer é exatamente tentar, como se diz, ter uma informação mais, mais uma referência que seja mais assim fruto de pesquisa. Não que os musicólogos, como todas as pessoas humanas, não tenham esses vieses, né? O viés, que sejam, no caso, que tem perspectivas que isso também, o próprio musicólogo, ele acaba interferindo, não é? Naquilo que ele está escrevendo. O musicólogo faz história da música, mas é diferente do historiador, porque tem um componente estético, não é? Que esse componente estético ele interfere, que o componente estético é aquilo assim, aquilo que a música te afeta, que a música não é só um documento histórico, né? Ele também é como se diz, ele é uma realidade artística, certo? Porque você, quando você ouve a música, mesmo quando você está escrevendo sobre aquela música, você precisa de ter essa imaginação histórica, né? Ou mais do que isso, você até, às vezes, que tenha uma coisa afetiva, né? De impacto. Não necessariamente, porque a gente analisa, não necessariamente a música que a gente gosta. Às vezes, a gente analisa uma música para ver por que a gente não gosta daquela música, ou a gente percebe assim, de por que existe tanta polêmica em torno dessa música, não é? E aí, então, então tem vários motivos pelos quais você pesquisa sobre música. Mas o objetivo foi esse. Marta, e eu fico aqui já pensando nos desafios que você enfrentou, né? E aí vem a próxima pergunta, porque a grande maioria das experiências com a Wikipédia na universidade, né, acontecem na graduação. Então, queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre quais são as particularidades de trabalhar com ela na pós-graduação. Pode ficar à vontade para falar dos desafios, das oportunidades que você teve também. Olha, uma experiência que foi muito positiva, no sentido assim, de que a Wikipédia foi discutida, não é? Mas eu tive assim uma recepção diferenciada por parte dos alunos, dos pós-graduandos, porque, inclusive, vários deles eles já são profissionais, inclusive, vários deles são professores da rede, por exemplo, não é? E aí, então, o que acontece é que houve uma resistência por parte dessas pessoas em relação à Wikipédia, no sentido assim, de que ela, afinal, quem é que controla, quem é que está por trás, né? Porque é uma coisa que a pessoa nem sempre controla, né? Houve algumas dificuldades também no sentido assim de que a questão da linguagem, por exemplo, não é? Então, é uma linguagem mais ou menos jornalística que tem que aparecer na Wikipédia, mas não é necessariamente uma divulgação, como se diz, uma coisa de divulgação comercial, entre aspas, no sentido assim de que você não tem que você coloca mais de uma posição, não é, em relação àquilo que você está escrevendo. Então, eu só digo para você que foi uma experiência que teve lados positivos. Por outro lado, teve algumas pessoas que perceberam as vantagens de você ter, e, inclusive, foi um treinamento bom no sentido de que
por exemplo, a questão das referências. Você tem que ter, no mínimo, 2 referências, não é? Mas o que nós estávamos fazendo, por exemplo, o verbete do choro e o verbete do samba, o verbete do samba nós não conseguimos, mas o verbete do choro, cada um daqueles parágrafos precisava de ter uma referência, não é? Então, quer dizer, isso daí você percebe, alguns dos casos, as pessoas foram publicar para poder fazer a citação. Por quê? A ideia da enciclopédia não é. Você não coloca fonte primária. Muito raramente você coloca fonte primária. Você coloca uma fonte secundária, que é uma fonte de uma pessoa que já fez um estudo sobre aquilo. Muitas vezes as pessoas colocam coisa de jornal. Quando coloca coisa de jornal, o que acontece? Que esse jornal também tem um viés. E muitas vezes ele desaparece. Então, você vai colocar um link ali, que esse link vai daí a pouco desaparecer. Pode, muitas vezes, desaparecer. Mas um link que seja de uma produção acadêmica, ele tem uma perenidade um pouco maior, não é? Porque não quer dizer que com essa coisa da digital, que a gente não sabe, né? Porque as mídias, a preservação do digital ainda é uma incógnita, e aí, inclusive, retoma um pouco essa questão do que as pessoas estavam comentando, quem é que controla, certo? Então, quem é que controla isso daqui? Porque daqui a pouco você sabe muito bem que tem determinados mega plataformas que eles simplesmente tiram, né? Ou então as plataformas acabam. Por exemplo, aqui na música tinha uma chamada Orkut, que eu não sei se você já ouviu falar, era onde que a gente compartilhava música. Muito daquilo ali já desapareceu, não é? Então, quer dizer, foi uma experiência que eu acho que talvez até algum dia eu escreva um pouco, mas eu achei que foi importante. Eu vou, provavelmente, continuar a trabalhar, e, inclusive, convidar pessoas, talvez eu tenha a intenção de montar um projeto, né? Assim, desses projetos, como tem um projeto Mais História, que é formidável, que é muito interessante, né? Porque é aquela ideia do que eles chamam de história pública, né? Que na realidade, essa coisa da Wikipédia é um pouco entre a história pública, né, e a história social, porque é uma coisa de divulgação, né? Tanto que é um projeto de extensão, não é um projeto de pesquisa, certo? Então, mas assim, eu acho que essa conexão com a Wikipédia, ela é importante porque, além de você socializar esse conhecimento, você, de certa maneira, você está respondendo a uma responsabilidade civil que você tem, que é que você estudou na escola pública, né? Eu na realidade, eu não estudei na escola pública, só o primário, o antigo primário, né? Porque, na realidade, eu fui para um colégio de freiras, depois para o ginásio, antigamente, né? E o Conservatório Brasileiro de Música era um conservatório particular, certo? Depois eu fiz um mestrado, né? Que é uma escola na Flórida, eu fiz o mestrado, mas o mestrado, lá você paga, não é? O público nem sempre é gratuito, né? E o doutorado também eu fiz com bolsa, mas bolsa não foi bolsa brasileira, foi bolsa
bolsa americana, foi a Fulbright que eu tive a bolsa. Independentemente disso, hoje eu tenho uma bolsa brasileira, que é o CNPq, certo? Mas eu acho que é o seguinte, mas eu trabalhando para a universidade, eu tenho a obrigação de devolver para a sociedade aquele conhecimento. Não é? Então, a Wikipédia é uma forma de eu fazer isso. Isso daí é um pé, é uma vertente de um projeto que eu tenho, que inclusive tem essa coisa dos gêneros musicais que é importante. Marta, eu já estou curiosa pelo seu projeto, né? Assim, de vê-lo mesmo ganhar a vida. Acho que vai ser muito bacana. Vai envolver mais pessoas, pode trazer uma nova experiência, né? De como chega, das discussões também sobre essa feitura, né? Que é um processo aí. Muita gente acha que é rápido editar lá e a gente sabe que é um processo bem demorado. Então, o projeto pode dar espaço para um processo a longo prazo, médio e longo prazo, né? Também não é tão longo assim, porque não é tão imediato, mas também não é tão demorado, né? Ele tem que encontrar um equilíbrio para poder planejar, pesquisar e publicar logo. E fiquei curiosa também já pela publicação de um artigo seu que conte essa experiência, um relato de experiência, né? Acho que vai ser muito importante. Inclusive, Marta, importante para compartilhar com outros professores, incentivar, né? Inclusive, eu queria te perguntar como que você acha que o trabalho com a Wikipédia mudou a sua visão como professora, né? Assim, nessa partilha, como foi isso? Você pode contar para a gente um pouco? Na realidade, mudou assim no sentido assim de que você tem que adequar a questão da linguagem, não é? E as questões, as fontes, você tem que adequar ao público que você está, com quem você está trabalhando. Então, nesse sentido, então, às vezes você escrever um artigo científico, não tem sentido você fazer numa linguagem jornalística, porque você está se dirigindo a um público que é especializado. Aliás, até uma coisa que eu posso contar com muita tranquilidade, que teve uma ocasião que eu estava com essa coisa, não, eu quero fazer uma linguagem que seja mais simples. Eu tenho uma dificuldade, músico gosta de tocar, né? Mas assim, você para escrever, para ter essa clareza e você ter essa coisa linear, né? Eu escrevo com muitas, como se diz, é meio você tem muitas, eu vou puxando outras coisas, e aí, então eu tenho uma dificuldade grande. E, às vezes, então, um artigo ele tem que ter um assunto só, né? e etc. Mas aí acontece que teve uma vez, eu tive um artigo meu que foi recusado numa revista, né, pelos consultores ad hoc, no sentido assim, de que ele não estava. A pessoa até duvidou que eu saberia música, que eu teria solicitado alguém para fazer as análises musicais para mim. Entendeu? Mas aí o que acontece? Por quê? Porque eu estava escrevendo uma linguagem não adequada para o público. Isso daqui eu acho que me ensinou. Hoje eu continuo só dando aula na pós-graduação, mas eu acho assim, que eu pretendo continuar a participar dessa comunidade, né, da Wikipédia. E o que eu acho interessante, que eu gosto, sou fã desse projeto, né, de História Mais, porque aliás, eu até recentemente li
um artigo fazendo uma avaliação, né, do projeto, e assim, até aquela coisa assim de, poxa, será que os verbetes que nós escrevemos são verbetes excelentes, né? Os verbetes que nós escrevemos sobre teoria da história, será que eles não estão sendo tão procurados, né? Mas, na realidade, as pessoas procuram, mas são verbetes tipo biográfico, né? E então, e na música também um pouco assim, né? Assim, porque as pessoas querem saber de outras pessoas que estão fazendo, e não do conhecimento abstrato, não é? A Wikipédia é aquela informação que realmente que você quer, assim, pelo menos para ter uma ideia. Eu acho que a Wikipédia ela é um ponto de partida. Então, por exemplo, você vê, se você fazer um verbete tipo de revisão, certo? Isso vai ajudar, inclusive, outros pesquisadores. E porque é o seguinte, uma das coisas que é mais interessante da internet, eu estou falando demais, mas aí depois você corta o que você quiser. Uma das coisas mais interessantes da internet, né, é que inclusive, ela permitiu essa democratização também, porque as pessoas que vão pesquisar não são necessariamente as pessoas especialistas, certo? E aí, o que acontece? É muito interessante, porque as pessoas tem às vezes até um hobby, né? Na música, por exemplo, eu trabalho com música, por exemplo, do início do século XX, né? Eu trabalho muito com as gravações pioneiras. Você tem, por exemplo, os colecionadores, eles têm um conhecimento profundo sobre aquele material, né? Tem muita coisa que é escrita sobre música que, na realidade, são pessoas que são colecionadores que fizeram isso, não é? E é isso que é importante para as pessoas, sabe? A vida não é feita, por exemplo, inclusive a minha ideia sobre música, para poder... Eu sou musicóloga, eu estudo essa coisa toda, mas eu acredito que a pessoa, inclusive, até estuda música, não é para ser um músico profissional. São outras coisas, certo? Que fazem, e como você fala que você dá letras, né? As pessoas leem, não são para ser escritoras nem literatas, mas é uma coisa importantíssima, porque é uma coisa, da coisa das humanidades, né? É de você, de certa maneira, compartilhar de determinadas vivências, né? E de coisas que isso daí você amadurece emocionalmente, você amadurece de como você é humana, né? E música, além de eu achar que ela ajuda você a trabalhar seus neurônios, porque ela faz você, ela mexe com partes diferentes do cérebro, né? Mas ela também tem essa coisa assim dessa educação afetiva no sentido de que de você ter você trabalhando com música, você ter uma espécie assim de empatia, certo? Não que, por exemplo, normalmente o músico, a pessoa, como se diz, o não profissional, certo? Ou entusiasta, obviamente, ele liga para aquele gênero musical que ele está interessado e tudo. Mas o músico profissional, no caso o musicólogo e as pessoas que estudam música na universidade, elas precisam de ampliar essa coisa, porque elas não vão ensinar só aquela música que eles gostam.
que a gente gosta. A gente vai desenvolver e a gente acaba até assim curtindo, entre aspas, outros gêneros que não são aqueles gêneros que você tem a sua coleção de disco, que hoje nem tem mais coleção de disco, mas você tem a sua, a sua lista, né? Então, por quê? Porque a gente começa a se interessar por outras coisas. Eu me interesso muito pelos timbres, né? Tem uma série de outras coisas, assim, pelo som, mais assim, o som, o próprio som, etc. Eu não sei se eu Mas dá respondi. vontade de ficar aqui ouvindo mais, né? Nossa, que experiência rica também contar para a gente, assim, a gente acaba aprendendo sobre o trabalho com a Wikipédia, mas também essa visão do músico, né? Do musicista, da professora, né? Da pesquisadora. Poxa, muito obrigada por você ter compartilhado com a gente, né? Eu vou parar a gravação, a gente pode ficar aqui um pouquinho ainda, tá? Você quer falar mais alguma coisa, Marta? Não, não. Eu só queria. Não, eu quero falar assim, que eu quero parabenizar este projeto e dizer que como se diz, é uma turma muito legal, né? E assim, eu achei, por exemplo, que com muito jogo de cintura, inclusive, que eu acho, porque teve uma das sessões que os alunos de pós-graduação caíram em cima da Dani, mas que ela tirou assim de letra, sabe? Muito bem, porque estavam perguntando coisas que ela não tinha como responder, inclusive em relação à questão política da própria plataforma, essas coisas. Mas, assim, o, o atendimento sempre muito cordial, não é? E muito pronto, e assim, inclusive assim as avaliações, assim, a maneira como que as pessoas pegavam cada verbete e iam fazendo o trabalho de avaliação. Eu só queria dar os parabéns. Muito obrigada, Marta. Então, vou concluir agora e a gente continua aqui. Eu agradeço.